Ela só queria atravessar a rua, mas tropeçou e caiu direto nos braços de um estranho. O que ela não sabia é que ele era um milionário solitário, cansado de amores falsos, e aquele encontro mudaria tudo. O que ele fez depois? Inscreva-se no canal e diga de onde está assistindo. A chuva fina de março criava uma névoa cinzenta sobre o centro de São Paulo, transformando as ruas em espelhos que refletiam as luzes dos semáforos e letreiros comerciais. Marina Santos ajustou a alça de sua pasta de couro marrom no ombro e acelerou o passo pela rua direita, seus sapatos baixos fazendo um som ritmado contra o concreto molhado. Aos 28 anos, Marina tinha o hábito de observar cada detalhe arquitetônico dos prédios por onde passava. Mesmo com pressa, seus olhos castanhos não resistiam em admirar os azulejos portugueses de um edifício dos anos 1940 ou as linhas Art Deco de outro. Era como se a cidade contasse histórias através de suas fachadas, e ela fosse uma leitora voraz dessas narrativas de pedra e cal. Droga, vou me atrasar de novo, murmurou verificando o relógio no pulso. Eram 8h47 e ela tinha uma reunião às 9h no escritório onde trabalhava, um pequeno espaço no 8º andar de um prédio comercial na rua São Bento. A estação de metrô da Sé estava particularmente movimentada naquela manhã. Marina desceu as escadas rolantes, segurando firmemente o corrimão, observando o mar de pessoas que se dirigiam aos trens. O cheiro característico do metrô, uma mistura de metal, umidade e café, invadia suas narinas enquanto ela caminhava apressada pelo corredor. Foi então que aconteceu. Marina estava descendo a escada fixa que levava à plataforma quando seu salto baixo escorregou no degrau molhado. O tempo pareceu desacelerar, enquanto ela sentia seu corpo perdendo o equilíbrio, sua pasta voando de suas mãos e se abrindo no ar, espalhando papéis e plantas arquitetônicas como confete branco. "Ai, meu Deus!" ela exclamou, fechando os olhos e se preparando para o impacto contra o chão frio da estação. Mas o impacto nunca veio. Em vez disso, Marina sentiu um par de braços fortes a amparando, segurando-a com uma firmeza que a fez abrir os olhos imediatamente. O primeiro que ela viu foi um par de olhos azuis intensos, quase acinzentados, que a observavam com uma mistura de preocupação e surpresa. "Você está bem?" perguntou uma voz masculina, grave e calma, com um sotaque paulistano refinado. Marina piscou algumas vezes, ainda processando o que havia acontecido. Ela estava praticamente aninhada nos braços de um homem alto, de cabelos castanhos penteados para trás e vestindo um terno cinza impecável. Mesmo na confusão do momento, ela não pôde deixar de notar como ele cheirava bem. Uma fragrância masculina sutil que combinava notas amadeiradas com algo fresco. Eu acho que sim," ela conseguiu responder, sentindo suas bochechas corarem. "Desculpa, eu escorreguei e..." "Não precisa se desculpar," ele disse, ajudando-a a se endireitar com cuidado. "O piso está molhado. É perigoso mesmo." Marina se deu conta de que ainda estava apoiada nele e se afastou rapidamente, alisando sua saia preta e tentando recompor a dignidade. Foi então que ela viu o caos ao seu redor, seus papéis espalhados pelo chão, algumas pessoas parando para observar a cena e sua pasta aberta a alguns metros adiante. "Meus projetos!" ela exclamou, se abaixando para começar a recolher os papéis molhados. O homem imediatamente se juntou a ela, pegando cuidadosamente as plantas arquitetônicas que estavam mais distantes. Marina o observou enquanto ele examinava um dos desenhos, o projeto de uma casa sustentável que ela havia desenvolvido como trabalho pessoal. "Você é arquiteta," ele comentou, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Havia algo em sua voz que sugeria admiração genuína. "Sim, sou," Marina respondeu, pegando os últimos papéis. "Obrigada por me ajudar. Você não precisava..." "Gabriel," ele disse, estendendo a mão. "Gabriel Monteiro." Marina hesitou por um momento antes de aceitar o aperto de mão. Sua pele era quente e suas mãos macias, como alguém que não estava acostumado a trabalho manual, mas o aperto era firme e confiante. "Marina Santos," ela respondeu, sentindo uma corrente elétrica percorrer seu braço no toque. Gabriel sorriu, e Marina notou como esse sorriso transformava completamente seu rosto, tornando-o menos intimidador e mais acessível.
Prazer em conhecê-la, Marina Santos, mesmo que tenha sido em circunstâncias um pouco inusitadas. O anúncio do trem chegando ecoou pela estação e Marina se deu conta de que estava perdendo tempo precioso. Ela verificou seu relógio novamente. 8h52 min. Eu preciso ir. Estou atrasada para uma reunião, ela disse, guardando rapidamente os papéis na pasta. Mais uma vez, muito obrigada por me ajudar. Gabriel assentiu, mas ela percebeu uma hesitação em seus olhos, como se ele quisesse dizer algo mais. Claro. Tenha um bom dia, Marina. Marina caminhou em direção ao trem, mas algo a fez olhar para trás. Gabriel ainda estava parado no mesmo lugar, observando-a com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Ele acenou discretamente, e ela retribuiu o gesto antes de entrar no vagão lotado. Enquanto o trem se movia pelos túneis escuros, Marina encostou a cabeça na janela e fechou os olhos. Seu coração ainda batia acelerado, mas ela não sabia se era pela queda ou pelo encontro com aquele homem misterioso de olhos azuis. O escritório de arquitetura onde Marina trabalhava ocupava um espaço modesto no 8º andar de um prédio dos anos 1960. 4 mesas, 2 pranchetas, uma impressora temperamental e uma máquina de café que mais parecia um veterano de guerra compunham todo o ambiente. As paredes eram decoradas com projetos antigos e plantas que Marina insistia em manter, mesmo sabendo que a pouca luz natural não favorecia seu crescimento. Marina, onde você estava? Perguntou Carla, sua colega de trabalho, assim que ela entrou ofegante pela porta. O Sr. Pereira está te esperando na sala de reunião há 10 minutos. Marina jogou sua pasta sobre a mesa e passou as mãos pelos cabelos castanhos, tentando se recompor. Tive um pequeno acidente no metrô. Nada grave, mas me atrasei. Acidente? Carla franziu a testa preocupada. Você está bem? Estou. Marina acenou com a mão, já caminhando em direção à pequena sala de vidro nos fundos do escritório. Depois eu te conto. Dentro da sala, o Sr. Pereira, um homem de seus 60 anos com uma barriga proeminente e óculos de grau grosso, tamborilava os dedos impacientemente sobre a mesa. Ele era o dono do escritório e, embora fosse um bom arquiteto, tinha zero paciência para atrasos. Desculpe, Sr. Pereira, Marina disse, sentando-se rapidamente e abrindo sua pasta. Tive um problema no transporte público. Marina, você sabe que pontualidade é fundamental no nosso ramo. Ele suspirou, ajustando os óculos. Mas vamos ao que interessa. Preciso que você analise este projeto urgente que chegou ontem. Ele deslizou uma pasta grossa pela mesa. Marina a abriu e encontrou as plantas de um complexo residencial de alto padrão. Eram apartamentos luxuosos, com áreas generosas e acabamentos caros, o tipo de projeto que o pequeno escritório raramente recebia. É um cliente novo, Sr. Pereira explicou. Uma construtora grande que quer terceirizar parte do trabalho. Se fizermos um bom trabalho aqui, pode ser o início de uma parceria lucrativa. Marina estudou as plantas com atenção profissional, mas sua mente continuava vagando para o encontro na estação de metrô. Ela balançou a cabeça, tentando se concentrar. Aquele trabalho era importante demais para devaneios. Do outro lado da cidade, em uma cobertura de 400 metros quadrados na região dos Jardins, Gabriel Monteiro estava parado diante de uma janela do chão ao teto, observando o trânsito lá embaixo. Sua sala de estar era um estudo em minimalismo caro, móveis de designer, obras de arte contemporânea e uma vista privilegiada da cidade que ele havia herdado, junto com tantas outras coisas. Gabriel, você está me ouvindo? A voz de sua secretária, Patrícia, o tirou de seus pensamentos. Desculpe, Patrícia. Pode repetir? Sua mãe ligou 3 vezes esta manhã. Ela quer confirmar se você vai ao jantar na casa dos Almeida hoje à noite. Gabriel suspirou profundamente. Os Almeida eram uma família tradicional de São Paulo, donos de uma cadeia de hotéis de luxo. Mais especificamente, eram os pais de Isabela Almeida, a mulher que sua família esperava que ele cortejasse e, eventualmente, se casasse. Diga a ela que eu vou, ele respondeu, ainda olhando pela janela. Mas que chegue um pouco atrasado. Tenho uma reunião que pode se estender. Patrícia fez algumas anotações em sua agenda eletrônica. Sua reunião das 14 horas com o diretor de projetos da Monteiro Construções foi reagendada para as 15 horas e chegaram os relatórios financeiros que você pediu.
Gabriel assentiu mecanicamente, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Ele não conseguia tirar da cabeça os olhos castanhos daquela mulher na estação de metrô. Havia algo nela, uma autenticidade, uma simplicidade natural, que o havia tocado de uma forma que ele não experimentava há muito tempo. Seus relacionamentos anteriores sempre seguiam o mesmo padrão: mulheres bonitas, bem-educadas, de famílias conhecidas, que o viam mais como um prêmio a ser conquistado do que como uma pessoa. Conversas superficiais sobre festas, viagens caras e fofocas da alta sociedade. Nunca havia profundidade real, nunca havia conexão. Senhor Gabriel, Patrícia o chamou novamente. Há mais alguma coisa que o senhor precisa? Na verdade, sim, ele disse, virando-se para ela. Quero que você faça uma pesquisa para mim. Discreta. Claro. Sobre o quê? Gabriel hesitou. Como explicar que queria saber mais sobre uma mulher que havia conhecido por acaso, cujo nome completo ele mal sabia? Quero informações sobre pequenos escritórios de arquitetura no centro da cidade, especificamente aqueles que trabalham com projetos residenciais. Patrícia franziu levemente a testa, mas sua expressão profissional não mudou. Tem algum critério específico? Escritórios menores, familiares, não as grandes empresas, Gabriel disse, caminhando até sua mesa. E veja se consegue uma lista dos arquitetos que trabalham nesses lugares. Posso perguntar o motivo, para elaborar melhor o relatório. Gabriel se sentou em sua poltrona de couro italiano e pegou uma caneta, girando-a entre os dedos. Estou pensando em diversificar nossas parcerias. Às vezes, os talentos mais interessantes estão nos lugares mais inesperados. Não era mentira exatamente, mas também não era toda a verdade. Patrícia anotou tudo e se dirigiu à porta. Terei essas informações para o senhor até o final da tarde. Quando ficou sozinho, Gabriel se recostou na cadeira e fechou os olhos. Sua vida era previsível, estruturada, planejada até o último detalhe. Reuniões, jantares sociais, decisões empresariais, compromissos familiares. Tudo seguia um roteiro que havia sido escrito por outras pessoas. Mas naquela manhã, por alguns minutos, ele havia segurado nos braços uma mulher real, com sonhos próprios e papéis espalhados pelo chão. Uma mulher que corou quando o olhou nos olhos e que se preocupou mais com seus projetos molhados do que com o fato de ter caído nos braços de um estranho. Gabriel abriu os olhos e olhou para a cidade lá embaixo. Em algum lugar naquela vastidão de concreto e vidro, Marina Santos estava trabalhando, criando, vivendo uma vida que ele só podia imaginar. Por um momento, ele se perguntou como seria trocar de lugar com ela, acordar de manhã sem saber exatamente como o dia terminaria, ter que lutar pelos próprios sonhos, sentir que cada conquista foi verdadeiramente merecida. O interfone em sua mesa tocou, trazendo-o de volta à realidade. Senhor Gabriel, sua primeira reunião está aqui. Pode mandar entrar, ele respondeu, endireitando a gravata e voltando ao papel que a vida havia lhe designado. Mas uma parte dele continuou pensando em olhos castanhos e plantas arquitetônicas molhadas pela chuva de março. 3 dias se passaram desde o encontro na estação de metrô, e Marina se pegou várias vezes, olhando para as escadas por onde havia tropeçado, como se esperasse ver Gabriel novamente. Era ridículo, ela sabia. São Paulo tinha mais de 12 milhões de habitantes. As chances de encontrar a mesma pessoa 2 vezes por acaso eram praticamente nulas. Você está distraída hoje, comentou Carla, levantando os olhos de sua prancheta. Desde segunda-feira, você parece estar em outro mundo. Marina suspirou, guardando os lápis de cor que estava usando para destacar diferentes áreas no projeto do complexo residencial. Só estou cansada. Minha mãe não tem passado bem a noite e eu não tenho dormido direito. Era verdade, mas não era toda a verdade. Sua mãe, Dona Rosa, realmente havia tido algumas crises de asma durante a semana, mas Marina sabia que sua distração tinha outro motivo. Ela não conseguia parar de pensar no homem de olhos azuis que a havia amparado. Talvez você devesse tirá-la do centro da cidade, Carla sugeriu gentilmente. A poluição aqui não faz bem para quem tem problemas respiratórios. Com que dinheiro? Marina riu sem humor. Você sabe quanto custa um aluguel numa área com ar menos poluído? E os médicos particulares para acompanhamento?
É impossível. Carla assentiu com compreensão. Ambas sabiam as dificuldades financeiras uma da outra. O salário no escritório do senhor Pereira era suficiente para sobreviver, mas não para muito mais que isso. O telefone do escritório tocou, interrompendo a conversa. Senhor Pereira atendeu de sua mesa e, após alguns minutos de conversa, desligou com uma expressão séria. Marina, preciso falar com você. Ele chamou, acenando para que ela se aproximasse. Marina se levantou, ajeitando a blusa branca e alisando a saia azul marinho. Sim, senhor Pereira. Era da Monteiro Construções. Eles querem marcar uma reunião para discutir o projeto que você está desenvolvendo. O coração de Marina deu um pequeno salto. A Monteiro Construções era uma das maiores empresas do ramo em São Paulo. Ter seu trabalho avaliado por eles seria um grande passo em sua carreira. Quando seria a reunião? Ela perguntou, tentando manter a voz calma. Amanhã, às 14 horas, na sede deles, nos Jardins. Senhor Pereira respondeu, tirando os óculos para limpá-los. Marina, quero que você saiba que essa é uma oportunidade única. Se impressionarmos eles, pode ser o início de uma parceria muito lucrativa para o escritório. Eu entendo, Marina assentiu. Vou revisar o projeto hoje à noite e preparar uma apresentação impecável. Ótimo. E Marina, vista sua melhor roupa. Primeira impressão é fundamental com esse tipo de cliente. Marina voltou para sua mesa com uma mistura de ansiedade e empolgação. Ela abriu o projeto novamente, desta vez com olhos críticos. Cada linha, cada medida, cada detalhe precisava estar perfeito. Gabriel estava em sua sala na Monteiro Construções, um ambiente que combinava a elegância clássica com tecnologia moderna. As paredes eram revestidas com madeira nobre e uma grande mesa de reunião ocupava o centro do espaço. Grandes janelas ofereciam uma vista panorâmica da cidade e várias telas exibiam gráficos de desempenho da empresa. Então, senhor Gabriel, disse Patrícia, entrando com uma pasta nas mãos, consegui as informações que o senhor pediu sobre os escritórios de arquitetura. Gabriel levantou os olhos dos relatórios que estava analisando. Perfeito. O que você descobriu? Identifiquei 15 escritórios pequenos e médios no centro da cidade, que se encaixam nos critérios que mencionou, ela disse, abrindo a pasta. Todos trabalham com projetos residenciais e têm equipes pequenas. Aqui está a lista completa com os nomes dos arquitetos principais. Gabriel pegou as folhas e começou a examinar. Seu coração acelerou quando viu na terceira página o nome que procurava: Marina Santos, Escritório Pereira em Associados. É este aqui, ele disse, apontando para o nome. Quero saber mais sobre este escritório especificamente. Patrícia consultou suas anotações. Escritório Pereira em Associados. Existe há cerca de 10 anos, especializado em projetos residenciais de médio porte. Equipe pequena. O proprietário, Sr. Antônio Pereira. 2 arquitetas, Marina Santos e Carla Mendes, e um estagiário. Marina Santos tem 28 anos, formada pela FAU-USP. Trabalha lá há 3 anos. Interessante, Gabriel murmurou, tentando parecer casual. E que tipo de projetos eles desenvolvem? Principalmente residenciais classe média, alguns comerciais pequenos. Nada muito sofisticado, mas o trabalho parece sólido, Patrícia respondeu. Posso investigar mais se quiser. Na verdade, Gabriel disse, uma ideia se formando em sua mente. Acho que podemos testar a qualidade do trabalho deles. Temos aquele projeto do complexo residencial Vila Esperança que precisa de alguns ajustes no layout dos apartamentos menores, certo? Sim, o projeto que está parado há 2 semanas. Vamos terceirizar essa parte para eles. Marque uma reunião para discutir os detalhes, Gabriel disse, tentando manter o tom profissional. Amanhã, se possível. Patrícia anotou tudo. A que hora seria conveniente? 14 horas seria perfeito. Depois que Patrícia saiu, Gabriel se recostou em sua cadeira e sorriu. Finalmente teria a chance de ver Marina novamente, desta vez em um ambiente profissional. Ele se perguntou se ela o reconheceria e como reagiria ao descobrir quem ele realmente era. Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua mãe. Gabriel, querido, como foi o jantar ontem na casa dos Almeida? Gabriel suspirou internamente. Foi agradável, mãe. E a Isabela? Ela estava linda, não estava? Sempre tão elegante e tão bem educada. Sim, mãe.
Isabela é uma pessoa muito interessante. Ele respondeu diplomaticamente, embora a lembrança da conversa superficial sobre a última viagem dela para Paris ainda o entediasse. Fico feliz que vocês estejam se entendendo. O pai dela comentou sobre a possibilidade de vocês passarem o final de semana na fazenda da família. Seria uma ótima oportunidade para vocês se conhecerem melhor. Gabriel olhou pela janela, observando o movimento das ruas. Mãe, não acha que estamos indo rápido demais? Mal nos conhecemos. Querido, vocês são perfeitos um para o outro. Mesma classe social, mesma educação, mesmos valores. O que mais precisam conhecer? Talvez como é sentir uma conexão real, Gabriel pensou, mas não disse. Vou pensar sobre o final de semana, está bem? Claro, querido, mas não demore muito para decidir. A Isabela é uma jovem muito disputada. Depois que desligou, Gabriel ficou olhando para o telefone. Sua mãe não estava errada sobre Isabela ser uma boa partido no papel. Ela era bonita, educada, vinha de uma família respeitável. Mas quando conversava com ela, Gabriel sentia como se estivesse seguindo um roteiro já escrito. Ele se perguntou como seria uma conversa com Marina. Sobre arquitetura, sobre seus projetos, sobre seus sonhos, sobre coisas reais, substanciais. Amanhã ele descobriria. O avançado moite de Marina chegou ao edifício da Monteiro Construções com 15 minutos de antecedência. O prédio de vidro e aço se erguia imponente na Avenida Paulista, suas linhas modernas refletindo o sol da tarde. Ela havia escolhido seu melhor conjunto, um blazer preto sobre uma blusa branca e uma saia lápis cinza, e carregava uma pasta de couro que havia sido presente de formatura de seu pai. O lobby era um estudo em luxo discreto. Piso de mármore, móveis de design e uma recepção que parecia saída de uma revista de decoração. Marina se aproximou da recepcionista, uma mulher impecavelmente vestida que a cumprimentou com um sorriso profissional. Bom dia. Tenho uma reunião agendada às 14h com a equipe de projetos. Sou Marina Santos, do escritório Pereira em Associados. Claro, senhorita Santos. Vou avisar que a senhora chegou, a recepcionista disse pegando o telefone. Após uma breve conversa, ela apontou para os elevadores. 23º andar. A senhorita Patrícia estará esperando. Marina entrou no elevador com mais 2 pessoas, executivos bem vestidos que conversavam sobre números e estratégias em um jargão empresarial que ela conhecia pouco. Ela verificou novamente se tinha tudo na pasta. O projeto revisado, algumas alternativas que havia desenvolvido durante a madrugada e um pendrive com as versões digitais. As portas se abriram no 23º andar, revelando um ambiente ainda mais sofisticado que o lobby. Uma mulher loira de meia-idade se aproximou imediatamente. Senhorita Santos, sou Patrícia, assistente executiva. Seja bem-vinda à Monteiro Construções. Obrigada, Marina respondeu apertando a mão estendida. Por favor, me acompanhe. Vamos para a sala de reunião onde o Sr. Gabriel a está esperando. Marina seguiu Patrícia por um corredor ladeado de escritórios com paredes de vidro. Ela podia ver pessoas trabalhando em computadores de última geração, analisando plantas arquitetônicas em telas enormes. Era um mundo completamente diferente do pequeno escritório onde trabalhava. Aqui estamos, Patrícia disse, parando diante de uma porta dupla de madeira. O Sr. Gabriel ficará com a senhora para discutir os detalhes do projeto. Marina respirou fundo, preparando-se mentalmente para a apresentação. Patrícia abriu as portas e ela entrou na sala, começando a falar antes mesmo de olhar para quem estava lá. Boa tarde, sou Marina Santos e estou muito honrada pela oportunidade de apresentar nosso trabalho para a Monteiro Constru. Sua voz morreu quando ela viu quem estava sentado à mesa de reunião. Gabriel. O homem que a havia amparado na estação de metrô estava ali, vestindo um terno azul marinho impecável, com uma expressão que misturava surpresa e algo que ela não conseguiu identificar. Ele se levantou lentamente e Marina notou como ele parecia ainda mais alto naquele ambiente formal. Marina, ele disse, e sua voz tinha a mesma tonalidade grave que ela havia memorizado sem querer. Você, ela começou, mas as palavras se recusaram a sair. Sua mente estava tentando processar a situação. O homem que a havia salvado de uma queda humilhante era Gabriel Monteiro, da Monteiro Construções, o que significava que ele era o filho do dono da empresa, Gabriel completou,
como se pudesse ler seus pensamentos. Sinto muito não ter me apresentado adequadamente na outra vez. Marina sentiu suas bochechas corarem. Ela se lembrou de como havia corrido para pegar seus papéis espalhados, de como havia saído apressada sem nem agradecer direito. E agora descobria que ele era um dos empresários mais importantes do setor. Eu não sabia, ela conseguiu dizer, ainda processando a situação. Claro que não sabia, Gabriel disse com um sorriso gentil. Por favor, sente-se. Gostaria de algo para beber? Café? Água? Marina se sentou na cadeira que ele indicou, colocando sua pasta sobre a mesa, com mãos que tremiam levemente. Água, por favor. Gabriel serviu 2 copos de água de uma jarra de cristal que estava na mesa e se sentou à sua frente. Havia algo em seus olhos, uma expressão mais suave do que Marina esperaria de um executivo importante. Marina, quero que saiba que esta reunião não tem nada a ver com nosso encontro anterior, ele disse. Quando solicitamos os serviços do seu escritório, eu não sabia que você trabalhava lá. Como assim? Marina perguntou, franzindo a testa. Gabriel hesitou por um momento. Estamos diversificando nossas parcerias, trabalhando com escritórios menores que possam trazer perspectivas diferentes para nossos projetos. O escritório Pereira em Associados foi selecionado baseado na qualidade do trabalho de vocês. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Marina assentiu, tentando recuperar seu equilíbrio profissional. Entendo. Bem, então vamos ao que interessa, ela disse abrindo sua pasta. Trouxe algumas propostas para o layout dos apartamentos menores do complexo Vila Esperança. Ela espalhou as plantas sobre a mesa e Gabriel se inclinou para observar. Marina começou a explicar suas ideias, apontando para diferentes áreas dos desenhos. Notei que o projeto original não aproveitava bem os espaços menores. Então, pensei em algumas alterações que poderiam maximizar a funcionalidade sem comprometer o conforto. Ela disse, sua voz ganhando confiança conforme entrava em seu elemento. Gabriel a observava atentamente, mas Marina percebeu que ele não estava apenas olhando para os desenhos. Seus olhos se moviam entre o projeto e seu rosto, como se ele estivesse estudando tanto o trabalho quanto a pessoa que o havia criado. Esta solução para a cozinha é muito inteligente, ele comentou, apontando para uma das plantas. Como você pensou nessa distribuição? Bem, considerei o perfil do público-alvo, Marina explicou se animando. Apartamentos menores geralmente são comprados por jovens profissionais ou casais jovens. Eles precisam de funcionalidade, mas também querem um espaço que seja convidativo para receber amigos. Então criei uma integração entre cozinha e sala que permite isso sem deixar o ambiente claustrofóbico. Gabriel assentiu impressionado. E aqui no quarto? Maximizei o espaço de armazenamento sem comprometer a circulação. Veja, este closet pequeno pode ser muito mais funcional que um guarda-roupa tradicional e permite que o quarto acomode uma cama de casal confortavelmente. Conforme a apresentação continuava, Marina se esqueceu completamente de quem era Gabriel. Ela falava com paixão sobre seus projetos, explicando cada decisão com uma lógica clara e criativa. Gabriel fazia perguntas inteligentes que mostravam que ele realmente entendia de arquitetura, e suas sugestões eram pertinentes e construtivas. Marina, este trabalho é excepcional, Gabriel disse quando ela terminou a apresentação. Você conseguiu resolver problemas que nossa equipe interna estava enfrentando há semanas. Marina sorriu, sentindo uma satisfação profunda. Obrigada. Foi um desafio interessante. Gostaria de implementar essas mudanças no projeto. Quanto tempo você precisaria para desenvolver os desenhos finais? Uma semana, talvez 10 dias, se incluir as especificações técnicas detalhadas. Perfeito, Gabriel disse, fazendo algumas anotações. Patrícia vai entrar em contato com você para acertar os detalhes contratuais. Marina começou a guardar seus papéis, satisfeita com como a reunião havia corrido. Foi então que Gabriel disse algo que a fez parar. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela olhou para ele curiosa. Claro. Por que arquitetura? O que a fez escolher essa profissão? Marina sorriu, uma expressão sonhadora passando por seu rosto. Quando eu era criança, meu pai trabalhava na construção civil. Não era arquiteto nem engenheiro, mas pedreiro. Ele me levava às obras às vezes, nos fins de semana,
e eu ficava fascinada vendo como um monte de tijolo e cimento se transformava em um lar para uma família. Acho que a arquitetura é sobre criar espaços onde as pessoas possam ser felizes. Gabriel a observou em silêncio por um momento, algo mudando em sua expressão. E você? Marina perguntou, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Sempre quis trabalhar na empresa da família? Gabriel riu, mas havia uma nota de melancolia no som. Honestamente, nunca me perguntaram se eu queria. Sempre foi assumido que eu seguiria os passos do meu pai e do meu avô antes dele. Mas você gosta do que faz? Estou aprendendo a gostar mais, ele respondeu, e Marina teve a impressão de que havia camadas de significado naquela resposta. Patrícia bateu na porta e entrou. Senhor Gabriel, sua próxima reunião chegou. Gabriel se levantou e Marina fez o mesmo. Foi um prazer trabalhar com você, Marina. Espero que seja o início de uma parceria produtiva. Ele estendeu a mão e, quando ela a apertou, Marina sentiu novamente aquela corrente elétrica que havia experimentado na estação de metrô. O prazer foi meu, ela respondeu. Quando Marina saiu do prédio e caminhou pela Avenida Paulista, sua mente estava em turbilhão. O homem que havia ocupado seus pensamentos durante toda a semana não era apenas um estranho gentil. Era Gabriel Monteiro, herdeiro de um império empresarial, alguém cujo mundo era completamente diferente do seu. E, de alguma forma, isso tornava tudo ainda mais complicado. Gabriel ficou parado na sala de reunião por vários minutos, depois que Marina saiu, olhando para as plantas arquitetônicas que ela havia deixado sobre a mesa. Cada linha desenhada por ela parecia conter uma parte de sua personalidade. Cuidadosa, criativa, humana. Não era apenas técnica, havia alma naquele trabalho. Senhor Gabriel, Patrícia apareceu na porta. Sua reunião das 15h30 está esperando. Cancele, Gabriel disse, surpreendendo-a. Reagende para amanhã de manhã. Mas, senhor, é sobre o projeto do shopping center que... Patrícia, por favor. Gabriel interrompeu gentilmente. Preciso de um tempo para pensar. Depois que ficou sozinho, Gabriel se dirigiu à janela. 23 andares abaixo, Marina provavelmente estava caminhando pelas ruas, talvez pegando o metrô de volta ao centro. Ele tentou imaginá-la naquele mundo de pessoas comuns, tão diferente da bolha em que ele vivia. Seu celular tocou. Era Isabela. Oi, Gabriel. Como você está? Oi, Isabela. Estou bem, obrigado. Minha mãe falou com a sua hoje de manhã, sobre o final de semana na fazenda. Eu adoraria que você fosse. Vai ser tão divertido. Algumas amigas minhas vão estar lá. Podemos andar a cavalo. Tem uma spa maravilhosa. Gabriel fechou os olhos. A diferença entre a empolgação superficial de Isabela e a paixão genuína que Marina demonstrara ao falar sobre arquitetura era gritante. Isabela, posso ligar para você mais tarde? Estou no meio de algumas reuniões importantes. Claro, mas não esqueça de me dar uma resposta sobre o final de semana, ok? Beijos. Gabriel desligou e se sentou pesadamente em sua cadeira. Sua vida inteira havia sido planejada por outras pessoas. Escola particular, faculdade de administração, MBA no exterior, posição na empresa, e agora até mesmo seu futuro matrimônio estava sendo arranjado sutilmente. Mas então apareceu Marina, com seus olhos sinceros e suas plantas molhadas pela chuva, e de repente Gabriel se deu conta de que existia outra forma de viver. Marina chegou ao escritório ainda em estado de choque. Carla levantou os olhos imediatamente quando ela entrou. Então, como foi a reunião na Monteiro Construções? Marina se sentou em sua cadeira, colocando a pasta sobre a mesa com cuidado excessivo. Foi surpreendente. Surpreendente como eles gostaram do projeto? Gostaram, sim. Vão implementar as mudanças que sugeri. Marina respondeu, ainda processando tudo. Carla, você se lembra que eu te contei sobre aquele homem que me ajudou quando caí na estação de metrô? O gato misterioso de olhos azuis? Carla sorriu. Claro que lembro. Você não parou de falar nele a semana inteira. Marina corou. Eu não fiquei falando nele a semana inteira. Marina, você mencionou aquele encontro pelo menos 15 vezes. Ai, Carla, será que vou encontrar ele de novo? Ele parecia tão gentil. Nunca vi olhos tão bonitos. Quer que eu continue? Está bem, está bem. Marina suspirou. Bem, eu o encontrei de novo. Carla largou o lápis que estava segurando. Sério,
Onde? Na Monteiro Construções. Como assim na Monteiro Construções? Ele trabalha lá? Marina respirou fundo. Carla, ele é a Monteiro Construções. Gabriel Monteiro, o filho do dono. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que elas podiam ouvir o tic-tac do relógio na parede. Carla piscou várias vezes, como se estivesse tentando processar a informação. Você está brincando comigo? Não estou. O homem que me segurou quando caí é Gabriel Monteiro, herdeiro de uma das maiores construtoras de São Paulo. E eu fiquei a semana inteira sonhando com ele como se ele fosse uma pessoa normal. Marina, Carla se levantou e se aproximou dela. Você percebe o que isso significa? Significa que eu sou uma idiota que fica fantasiando sobre pessoas completamente fora da minha realidade? Não. Significa que você causou uma impressão tão boa nele que ele trouxe trabalho para o nosso escritório. Marina franziu a testa. Como assim? Think about it, Marina. Grandes construtoras como a Monteiro não terceirizam trabalho para escritórios pequenos como o nosso. Nunca. E de repente, uma semana depois de vocês se conhecerem, eles nos procuram para um projeto? Isso não é coincidência. Marina sentiu o estômago revirar. Você acha que ele está me dando trabalho por pena? Como uma espécie de caridade? Eu acho, Carla disse gentilmente, que um homem muito rico e poderoso ficou interessado em uma mulher inteligente e talentosa e está criando oportunidades para vê-la novamente. Isso é ridículo. Marina balançou a cabeça. Homens como Gabriel Monteiro não se interessam por mulheres como eu. Eles namoram herdeiras, modelos, socialites, pessoas do mundo deles. E se ele for diferente? Marina riu sem humor. Carla, você viu onde eu moro. Você sabe quanto eu ganho. Minha mãe tem asma crônica e depende do SUS. Eu ando de metrô e compro roupa em liquidação. Ele provavelmente tem mais dinheiro na carteira do que eu ganho em um ano. Ah, daí? Como assim? E daí? Somos de mundos completamente diferentes. Carla se sentou na beira da mesa de Marina. Sabe o que eu acho? Acho que você está com medo. Medo do quê? De descobrir que talvez esses mundos diferentes não sejam tão incompatíveis assim. De descobrir que você é exatamente o tipo de mulher que um homem inteligente e sensível procura, independentemente de quanto dinheiro ele tenha. Marina ficou em silêncio, mexendo nervosamente com um lápis. Carla, hoje, durante a reunião, foi como se nós falássemos a mesma língua. Ele fazia perguntas inteligentes, entendia minhas ideias, tinha sugestões construtivas. Por um momento, esqueci completamente quem ele era. E isso é ruim? Isso é perigoso, Marina suspirou, porque me fez pensar em coisas impossíveis. O Sr. Pereira apareceu na porta de sua sala, interrompendo a conversa. Marina, como foi a reunião? Muito bem, Sr. Pereira. Eles aprovaram as mudanças e querem implementá-las. Vão entrar em contato para acertar os detalhes contratuais. Excelente. Ele sorriu largamente. Sabia que você faria um bom trabalho. Isso pode abrir muitas portas para nós. Depois que ele voltou para sua sala, Carla se inclinou para Marina. Viu? Você é boa no que faz. Muito boa. E talvez seja a hora de você acreditar nisso. Naquela noite, Marina chegou em casa exausta emocionalmente. Seu apartamento de 2 quartos na Vila Madalena era pequeno, mas aconchegante, decorado com móveis simples e plantas que ela insistia em manter, apesar da pouca luz natural. Sua mãe, Dona Rosa, uma mulher de 58 anos com cabelos grisalhos e olhos bondosos, estava na cozinha preparando o jantar. Oi, filha. Como foi o trabalho hoje? Marina beijou a testa da mãe e se sentou à mesa da cozinha. Foi interessante. Interessante como? Você parece estranha. Marina sorriu. Sua mãe sempre conseguia perceber quando algo estava errado. Mãe, você acredita em destino? Dona Rosa parou de mexer o feijão e olhou para a filha. Por que pergunta isso? Só curiosidade. Marina Santos, eu conheço você desde que você nasceu. Isso não é só curiosidade. Aconteceu alguma coisa? Marina suspirou. Como explicar para sua mãe que havia se encontrado novamente com o homem que ocupara seus pensamentos a semana inteira, só para descobrir que ele era um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo? Mãe, você se lembra daquele homem que me ajudou quando caí na estação de metrô? O rapaz educado de olhos azuis? Claro que lembro. Você não parou de falar nele. Eu descobri quem ele é.
Dona Rosa se sentou à mesa, curiosa. E quem é? Gabriel Monteiro, da Monteiro Construções. Os olhos de Dona Rosa se arregalaram. O filho do empresário? Aquele que sai nas revistas? Esse mesmo. Meu Deus, Marina. E como você descobriu? Marina contou sobre a reunião, sobre como havia ficado chocada ao ver Gabriel novamente, sobre a conversa profissional que haviam tido. Dona Rosa a escutou em silêncio, com uma expressão pensativa. Filha, ela disse quando Marina terminou, esse homem pode ter todo o dinheiro do mundo, mas na hora que você precisou de ajuda, ele foi apenas um homem gentil que estendeu a mão. Isso diz muito sobre o caráter dele. Mãe, somos de mundos diferentes. Ele provavelmente nem se lembra direito de mim. Se ele não se lembrasse de você, por que vocês teriam uma reunião de trabalho? Marina hesitou. Ela não havia contado para sua mãe a suspeita de Carla sobre Gabriel ter criado a oportunidade propositalmente. Às vezes, Dona Rosa continuou, as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos. E às vezes, a gente precisa ter coragem para aceitar essas coisas, mesmo quando elas parecem impossíveis. Enquanto isso, Gabriel estava em sua cobertura, tentando se concentrar em alguns relatórios, mas seus pensamentos continuavam voltando para Marina. A forma como seus olhos se iluminavam quando falava sobre arquitetura, a paixão genuína em sua voz, a maneira como ela havia conseguido resolver problemas complexos com soluções elegantes e simples. Seu telefone tocou. Era sua mãe. Gabriel, querido, preciso falar com você sobre o jantar de amanhã. Que jantar, mãe? O jantar beneficente no Copacabana Palace. Eu comprei 2 convites para você e a Isabela. Será uma ótima oportunidade para vocês serem vistos juntos publicamente. Gabriel fechou os laptops. Mãe, eu não me lembro de ter confirmado presença em nenhum jantar. Claro que você vai, querido. É para uma causa nobre e, além disso, todas as famílias importantes estarão lá. A imprensa social vai cobrir o evento. E se eu não quiser ir? Houve um silêncio do outro lado da linha. Gabriel, o que está acontecendo com você ultimamente? Você tem sido tão distante. Não tem nada acontecendo, mãe. Só estou questionando algumas coisas. Que tipo de coisas? Gabriel olhou pela janela, observando as luzes da cidade. Sobre o que eu realmente quero da minha vida. Querido, você tem tudo o que qualquer homem poderia querer. Uma empresa próspera, uma posição respeitada na sociedade, uma moça linda e bem educada interessada em você. E se isso não for suficiente? Como assim não suficiente? Gabriel, você está preocupando sua mãe. Gabriel suspirou. Mãe, você já se apaixonou de verdade? Claro que sim. Por seu pai. E como você soube que era amor verdadeiro? Dona Helena hesitou. Bem, ele era um bom partido, nossas famílias se conheciam, tínhamos muito em comum. Isso não é amor, mãe. Isso é conveniência. Gabriel Monteiro. Como você pode dizer uma coisa dessas? Seu pai e eu fomos muito felizes juntos. Vocês foram compatíveis. Foram bons companheiros. Mas quando vocês se conheceram, o coração de vocês disparou? Vocês perderam o sono pensando um no outro? Vocês sentiam como se o mundo fizesse mais sentido quando estavam juntos? O silêncio do outro lado confirmou as suspeitas de Gabriel. Filho, sua mãe disse finalmente, essas fantasias românticas são para pessoas comuns. Nós temos responsabilidades, tradições a manter. O amor verdadeiro é construído com base em respeito mútuo e compatibilidade. E se eu quisesse tentar algo diferente? Diferente como? Gabriel pensou em Marina, em seus olhos brilhando quando falava sobre transformar tijolo e cimento em lares para famílias. E se eu quisesse conhecer alguém comum? Alguém que me escolhesse por quem eu sou, não pelo que eu tenho? Gabriel, você está falando como um adolescente. Pessoas do nosso nível social não se casam por capricho. Temos responsabilidades com nossos negócios, nossa posição, nosso futuro. E se eu não me importasse com isso? Mas você deveria se importar. Gabriel, por favor, vá ao jantar amanhã. Divirta-se com a Isabela. Pare de complicar as coisas. Depois que desligou, Gabriel ficou parado no meio de sua sala luxuosa, sentindo-se como um prisioneiro em uma gaiola dourada. Tudo ao seu redor, os móveis caros, as obras de arte, a vista privilegiada, de repente parecia vazio e sem sentido. Ele pegou seu celular e, sem pensar muito, digitou uma mensagem. Marina,
Espero que não se importe de eu ter conseguido seu número com a Patrícia. Gostaria de convidá-la para jantar amanhã à noite, para discutir alguns outros projetos, claro. Gabriel. Ele ficou olhando para a mensagem por vários minutos antes de apertar enviar. Depois disso, ligou para sua mãe. Mãe, não vou ao jantar amanhã. Gabriel, tenho um compromisso de trabalho. Mande meus cumprimentos para os Almeida. Ele desligou antes que ela pudesse protestar. Marina estava deitada na cama, lendo um livro sobre arquitetura sustentável, quando seu celular apitou. Ela olhou para a tela e viu uma mensagem de um número desconhecido. Quando leu o conteúdo, seu coração disparou. Ela releu a mensagem 3 vezes, tentando interpretar as entrelinhas. Para discutir alguns outros projetos, claro. O claro no final sugeria que havia mais por trás do convite do que apenas trabalho. Marina se levantou e foi até o espelho do banheiro. Será que estava imaginando coisas? Será que Gabriel Monteiro realmente estava interessado nela? Ou era apenas sua imaginação trabalhando horas extras? Ela voltou para o quarto e pegou o celular novamente. Digitou e apagou várias respostas diferentes. Finalmente, optou por algo simples. Olá, Gabriel. Seria um prazer jantar com você. Marina. Depois de enviar, ela se deitou novamente, mas sabia que não conseguiria dormir. Em menos de 24 horas, ela estaria jantando com Gabriel Monteiro. A pergunta que não queria calar era: como uma conversa sobre trabalho em um restaurante elegante ou seria algo mais? E mais importante, o que ela queria que fosse? Marina passou a manhã inteira do dia seguinte em um estado de nervosismo que ela não experimentava desde os tempos de faculdade. Carla percebeu imediatamente que algo estava diferente quando ela chegou ao escritório. Ok, o que aconteceu? Você está radiante e ansiosa ao mesmo tempo, Carla observou, levantando os olhos de sua prancheta. Marina se sentou e contou sobre o convite de Gabriel. Carla ouviu tudo com os olhos cada vez mais arregalados. Marina, isso é incrível. Onde vocês vão jantar? Ele não disse ainda. Só que passará para me buscar às 19h30. Ele vai te buscar em casa? Carla praticamente gritou, fazendo o Sr. Pereira olhar na direção delas. Shhh! Marina fez sinal para ela baixar a voz. E agora, Carla? Eu não tenho roupa para jantar em lugares onde pessoas como Gabriel Monteiro frequentam. Calma, calma, vamos resolver isso, Carla disse, já pegando sua bolsa. Senhor Pereira, Marina e eu vamos sair para uma reunião externa. Mas eu não marquei nenhuma. Marcou sim, Carla piscou para ela. Reunião muito importante. 1 hora depois elas estavam no shopping Iguatemi, em uma loja que Marina normalmente só olhava da vitrine. Carla, eu não posso pagar isso, Marina sussurrou, olhando a etiqueta de um vestido preto elegante. Quem falou em comprar? Minha prima trabalha aqui, a gente vai pedir emprestado. Carla respondeu, aceando para uma vendedora loira que se aproximava sorrindo. Carla, que surpresa! Oi, Juliana. Esta é a Marina, minha amiga que eu te falei. Precisa de um vestido para hoje à noite. Algo elegante, mas não chamativo demais. Juliana avaliou Marina com olhos profissionais. Tenho a peça perfeita. Um vestido midi azul marinho muito clássico. E temos uns sapatos nude que vão combinar perfeitamente. Quando Marina se olhou no espelho do provador, ela mal se reconheceu. O vestido realçava sua silhueta sem ser muito justo, e a cor destacava seus olhos castanhos. Com os sapatos de salto médio, ela parecia sofisticada. Perfeito, Carla sorriu. Gabriel Monteiro não vai saber o que o atingiu. Às 19h25, Marina estava parada na frente do espelho do banheiro, fazendo os últimos retoques na maquiagem. Ela havia optado por algo natural. Base leve, um pouco de rímel e um batom rosado discreto. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Marina, tem um carro muito bonito parado aqui na frente. Dona Rosa gritou da sala. Marina sentiu o estômago revirar. Ela pegou a bolsa pequena que havia emprestado de Carla e saiu do quarto. Sua mãe estava espiando pela cortina da janela. Filha, é um BMW preto. Ele desceu do carro. A campainha tocou antes que Marina pudesse responder. Ela respirou fundo e foi abrir a porta. Gabriel estava parado do lado de fora, vestindo um terno cinza escuro sem gravata, a camisa branca com os 2 primeiros botões abertos. Quando ele a viu, sua expressão mudou sutilmente.
Seus olhos se iluminaram e um sorriso genuíno apareceu em seu rosto. Marina, ele disse, e sua voz tinha uma qualidade mais suave. Você está deslumbrante. Marina sentiu suas bochechas corarem. Obrigada. Você também está muito elegante. Mãe, Marina se virou. Este é Gabriel. Gabriel, minha mãe, Rosa Santos. Gabriel se aproximou e estendeu a mão com um sorriso respeitoso. É um prazer conhecê-la. Marina falou muito sobre a senhora. O prazer é meu, Dona Rosa respondeu visivelmente impressionada com a educação dele. Cuidem-se. E Marina, não chegue muito tarde. Prometo trazê-la em casa em segurança, Gabriel disse com seriedade. Quando saíram do prédio, Gabriel abriu a porta do passageiro para Marina. O carro cheirava a couro novo e uma fragrância masculina sutil. Onde vamos jantar? Marina perguntou, quando Gabriel entrou no carro. Conhece o Fasano? Ele perguntou, ligando o motor. Marina engoliu seco. O Fasano era um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo. Conheço de nome, ela respondeu diplomaticamente. Gabriel a olhou de soslaio enquanto dirigia. Marina, quero que saiba que escolhi um lugar discreto. Não quero que você se sinta desconfortável. Obrigada, ela disse, tocada pela consideração dele. O trânsito estava intenso e eles conversaram sobre assuntos leves durante o percurso. O projeto que Marina estava desenvolvendo, alguns comentários sobre a arquitetura dos prédios por onde passavam. Marina ficou surpresa com o quanto Gabriel sabia sobre o assunto. Você estudou arquitetura? Ela perguntou. Fiz algumas matérias optativas durante a faculdade. Sempre me interessei pelo assunto, mas meu pai insistiu que eu fizesse administração. Gabriel respondeu, uma nota de melancolia em sua voz. E você se arrepende? Gabriel considerou a pergunta. Às vezes me pergunto como seria ter seguido minha própria paixão em vez das expectativas da família. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Marina perceber que eles talvez não fossem tão diferentes assim. Beitu Manassabás. O Fasano era exatamente como Marina imaginava. Elegante sem ser ostensivo, com uma atmosfera íntima criada pela iluminação suave e decoração clássica. O maître os conduziu a uma mesa reservada em um canto mais privativo do restaurante. O senhor quer ver a carta de vinhos? O garçom perguntou depois que se sentaram. Gabriel olhou para Marina. Você bebe vinho? Ocasionalmente, ela respondeu, tentando parecer casual, embora sua experiência com vinhos se limitasse ao vinho de caixinha que ela e Carla às vezes dividiam. Pode trazer a carta, por favor, Gabriel disse ao garçom. Quando ficaram sozinhos, Marina olhou ao redor discretamente. As outras mesas estavam ocupadas por pessoas obviamente bem-sucedidas, executivos, empresários, casais elegantes. Ela se sentiu como se estivesse em um filme. Marina, Gabriel disse, puxando sua atenção de volta para ele. Quero que você saiba que este jantar não é apenas sobre trabalho. O coração de Marina acelerou. Não é? Não consegui parar de pensar em você desde nosso encontro na estação de metrô. E hoje, vendo você falar sobre arquitetura com tanta paixão, percebi que queria conhecê-la melhor. A pessoa, não apenas a profissional. Marina sentiu uma mistura de empolgação e nervosismo. Gabriel, eu preciso ser honesta com você. Não sei se estou preparada para isso. Para quê? Para isso. Ela gesticulou vagamente entre eles. Somos de mundos muito diferentes. Gabriel se inclinou para a frente, seus olhos azuis intensos. E se eu te dissesse que estou cansado do meu mundo? Que estou procurando algo real, algo verdadeiro? Eu diria que você pode estar romantizando a vida das pessoas comuns. Marina respondeu com honestidade. Minha realidade é acordar às 6 da manhã, pegar 2 ônibus e um metrô para chegar ao trabalho, me preocupar se vai ter dinheiro suficiente para pagar as contas do mês. É simples, mas também é difícil. E eu admiro isso, Gabriel disse, surpreendendo-a. Você construiu sua vida com as próprias mãos. Tudo o que você tem, você conquistou. Eu herdei tudo. O dinheiro, a posição, até mesmo minhas responsabilidades. O garçom retornou com a carta de vinhos. Gabriel escolheu algo que Marina nunca havia ouvido falar. Mas quando o vinho chegou e ela provou, teve que admitir que era delicioso. Conte-me sobre sua família, Gabriel disse depois que fizeram seus pedidos. Marina hesitou. Não há muito o que contar. É só eu e minha mãe.
Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. Sinto muito. Ele era um homem simples, trabalhador. Foi ele quem me ensinou a valorizar o trabalho honesto e a nunca desistir dos meus sonhos. Marina sorriu com carinho. E sua família? Gabriel riu, mas havia uma nota seca no som. Minha família é complicada. Meus pais têm uma visão muito específica de como minha vida deveria ser, incluindo com quem eu deveria me casar. Ah, Marina disse, sentindo um aperto no estômago. Você está comprometido? Não oficialmente, mas há expectativas. Gabriel suspirou. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já se sentiu como se estivesse vivendo a vida que outras pessoas planejaram para você? Marina considerou a pergunta. Às vezes, depois que meu pai morreu, minha mãe queria que eu fizesse um curso mais seguro, como contabilidade ou enfermagem. Ela tinha medo que a arquitetura fosse muito competitivo, que eu não conseguisse me sustentar. Mas você seguiu seu sonho mesmo assim. Sim, foi difícil, mas não conseguia me imaginar fazendo outra coisa. Gabriel a observou com admiração. Você é corajosa. Não sou corajosa, só sou teimosa. Marina riu. A conversa fluiu naturalmente conforme a noite progrediu. Eles falaram sobre livros, filmes, lugares que gostariam de visitar. Marina descobriu que Gabriel havia lido os mesmos livros de arquitetura que ela admirava e que ele sonhava em viajar para lugares simples, longe do luxo ao qual estava acostumado. Sabe qual é meu sonho maluco? Gabriel disse, girando o vinho em sua taça. Passar um mês em algum lugar remoto, construindo casas simples para pessoas que realmente precisam, usando minhas mãos, criando algo útil e significativo. Marina o observou com surpresa. Por que não faz isso? Porque... Gabriel hesitou. Porque não é o que se espera de Gabriel Monteiro. Pessoas como eu fazem doações para instituições de caridade. Não pegam na massa. E se você não fosse Gabriel Monteiro por um dia, se você pudesse ser apenas Gabriel, seria uma pessoa muito diferente, ele respondeu, olhando diretamente nos olhos dela. Talvez uma pessoa que você gostaria de conhecer melhor. O ar entre eles pareceu carregar-se de eletricidade. Marina sentiu como se estivesse à beira de um precipício, prestes a dar um salto que mudaria tudo. Gabriel, ela disse suavemente, eu já gosto de conhecer você. A pessoa que está sentada aqui comigo agora. Não o herdeiro, não o empresário. Apenas você. Gabriel sorriu e Marina percebeu que era a primeira vez durante a noite que ela via um sorriso completamente genuíno em seu rosto. Marina, posso te pedir algo? Claro. Você toparia me mostrar São Paulo? Não os lugares turísticos ou os restaurantes caros, os lugares reais, onde você cresceu, onde você gosta de ir. Marina sentiu seu coração acelerar. Você realmente quer isso? Mais do que qualquer coisa. Ela assentiu, sorrindo. Então amanhã é sábado. Que tal começarmos com um café da manhã de verdade? Como assim? Pão na chapa, café com leite, em uma padaria de bairro. Nada de garçons de luva branca. Gabriel riu, e o som foi música para os ouvidos de Marina. Não vejo a hora. Quando ele a levou para casa mais tarde naquela noite, Gabriel desceu do carro para acompanhá-la até a porta do prédio. Eles ficaram parados ali por um momento, como se nenhum dos dois quisesse que a noite terminasse. Marina, Gabriel disse, sua voz mais baixa, esta foi a melhor noite que tive em muito tempo. Para mim também, ela respondeu honestamente. Ele se inclinou e beijou sua testa gentilmente. Até amanhã. Marina subiu para o apartamento com o coração batendo forte e um sorriso que ela não conseguia apagar. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, contos de fada pudessem acontecer na vida real. Mas uma parte sua ainda se perguntava. Quando Gabriel conhecesse realmente seu mundo, ele ainda quereria fazer parte dele. Gabriel acordou no sábado de manhã com uma sensação que não experimentava há anos, expectativa genuína. Ele se levantou cedo, tomou um banho e ficou parado diante do guarda-roupa por vários minutos, tentando decidir o que vestir para um café da manhã de verdade com Marina. Seus ternos italianos certamente não serviam. Suas camisas de grife pareciam excessivas. Finalmente encontrou uma calça jeans escura que havia comprado anos atrás e raramente usava, e uma camisa de algodão azul clara, sem nenhuma marca visível. Quando se olhou no espelho,
Gabriel mal se reconheceu. Sem o terno, sem a gravata, ele parecia normal, mais jovem, mais ele mesmo. Às 9 da manhã, ele estava parado na frente do prédio de Marina, segurando um capacete extra de motocicleta. Marina desceu pontualmente, vestindo jeans, tênis brancos e uma blusa listrada simples. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo, e ela usava apenas um pouco de rímel. Gabriel pensou que ela nunca havia parecido mais bonita. "Bom dia!" Ela sorriu, mas franziu a testa ao ver a motocicleta. "Onde está o BMW?" "Deixei em casa", Gabriel respondeu, oferecendo o capacete. "Pensei que seria mais fácil circular pela cidade assim." "Você tem medo de moto?" Marina pegou o capacete, sorrindo. "Tenho alguns amigos que andam de moto, mas nunca imaginei Gabriel Monteiro numa Honda comum." "Talvez você não conheça Gabriel Monteiro tão bem assim", ele disse, colocando o próprio capacete. A primeira parada foi uma padaria na Vila Madalena, a algumas quadras do apartamento de Marina. Era um estabelecimento pequeno e familiar, com mesas de fórmica e cadeiras de plástico. O cheiro de pão fresco e café recém-passado preenchia o ar. "Seu Antônio", Marina acenou para o homem de meia-idade atrás do balcão. "2 cafés com leite e 2 pães na chapa, por favor." Gabriel observou a interação com fascínio. Marina conhecia o dono pelo nome, perguntou sobre a esposa dele, riu de uma piada sobre o time de futebol. Era um mundo completamente diferente do seu, onde as pessoas eram apenas números em contas bancárias. "Então, Marina", seu Antônio disse enquanto preparava o café, "esse rapaz bonito é o namorado?" Marina corou intensamente. "Seu Antônio, ele é um amigo." Gabriel sorriu, estendendo a mão. "Gabriel, prazer em conhecê-lo." "Antônio", o homem respondeu, apertando a mão oferecida. "Qualquer amigo da Marina é bem-vindo aqui. Essa menina é um anjo." Quando se sentaram numa mesa perto da janela, Gabriel provou o pão na chapa e fechou os olhos de prazer. "Isso é incrível." "Melhor que o café da manhã do Fazano?" Marina perguntou brincando. "1000 vezes melhor", Gabriel respondeu sinceramente. "Tem gosto de vida real." Marina o observou enquanto ele comia com um apetite genuíno. "Gabriel, posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. Por que você quis conhecer meu mundo?" "Sinceramente." Gabriel parou de comer e a olhou diretamente nos olhos. "Porque no meu mundo, tudo é fabricado. As pessoas dizem o que acham que eu quero ouvir. Os lugares que frequento são projetados para impressionar, não para acolher. Ontem à noite, conversando com você, foi a primeira vez em anos que me senti como uma pessoa real. E isso não te assusta?" "Me aterroriza", Gabriel admitiu. "Mas também me empolga mais do que qualquer coisa que já experimentei." Depois do café da manhã, Marina o levou para caminhar pelas ruas do bairro. Ela apontava para prédios interessantes, contava histórias sobre sua infância, mostrava pequenos comércios onde havia trabalhado durante a faculdade para pagar os estudos. Ali, ela apontou para uma pequena loja de materiais de construção. "Foi onde trabalhei por 2 anos como vendedora. O senhor José me deixava estudar nos horários vagos e me ensinou muito sobre materiais na prática." Gabriel parou diante da loja. "Você trabalhou aqui? Por que a surpresa? Você acha que eu nasci sabendo sobre arquitetura?" "Não, é que..." Gabriel hesitou. "No meu mundo, as pessoas não precisam trabalhar para pagar os estudos. Tudo é dado de bandeja. E isso é ruim? É quando você percebe que nunca conquistou nada realmente seu." Eles continuaram caminhando, e Gabriel foi percebendo como Marina interagia com o bairro. Ela cumprimentava vizinhos, parava para conversar com uma senhora que estava regando plantas na calçada, ajudou uma mãe com um carrinho de bebê a subir na calçada. "Marina", ele disse quando se sentaram num pequeno parque, "você é feliz?" A pergunta a pegou de surpresa. "Feliz?" "Sim. Com sua vida, seus escolhas, seu dia a dia." Marina pensou por um momento. "Nem sempre. Às vezes me preocupo com dinheiro. Às vezes gostaria que as coisas fossem mais fáceis. Mas, sim, eu acho que sou feliz. Acordo todos os dias fazendo algo que amo, cuidando de alguém que amo." "E você?" Gabriel demorou para responder. "Até recentemente eu achava que felicidade era algo que as pessoas inventaram para se sentirem melhor sobre suas vidas comuns. Pensava que sucesso e felicidade eram a mesma coisa. E agora?"
Agora estou começando a perceber que talvez eu tenha confundido sucesso com aprisionamento. Era meio-dia quando o celular de Gabriel tocou. Ele olhou para a tela e suspirou ao ver o nome de sua mãe. Desculpe, ele disse para Marina. Preciso atender. Gabriel, onde você está? Marquei almoço com os Almeida hoje, lembra? Eles estão esperando você no Clube Paulistano há 1 hora. Gabriel fechou os olhos. Ele havia completamente esquecido do compromisso. Mãe, eu não posso ir. Estou ocupado. Ocupado com o quê? Gabriel, isso é inaceitável. Isabela está lá, toda arrumada, esperando por você. A família inteira está começando a achar que você não tem interesse nela. Gabriel olhou para Marina, que estava fingindo não escutar a conversa, observando as crianças brincando no parque. Mãe, vou ter que conversar com você mais tarde. Gabriel Monteiro, você não vai desligar esse telefone na minha cara. Mas ele desligou. Marina o observou com preocupação. Tudo bem? Minha mãe, ela tinha marcado um almoço que eu esqueci completamente. Gabriel, se você precisa ir... Não quero ir, ele disse firmemente. Quero ficar aqui, com você. Marina sorriu, mas Gabriel podia ver uma preocupação em seus olhos. O telefone tocou novamente. Desta vez, era Patrícia. Senhor Gabriel, sua mãe me ligou. Ela está muito preocupada. Disse que o senhor não apareceu para um compromisso importante. Patrícia, é sábado. Você não deveria estar trabalhando. Sua mãe pediu para eu ligar. Senhor Gabriel, ela disse que se o senhor não atender o telefone, ela vai sair procurando. Gabriel suspirou profundamente. Conhecia sua mãe o suficiente para saber que ela era capaz disso. Marina. Ele se virou para ela. Preciso resolver isso, mas não quero que nosso dia termine. Vai, Marina disse gentilmente. Resolve o que precisa resolver. Eu entendo. Você entende mesmo? Marina hesitou. Gabriel, eu sempre soube que sua vida era complicada, que você tinha responsabilidades que eu não tenho. Mas às vezes me pergunto se você realmente quer largar tudo isso, ou se está apenas brincando de ser uma pessoa comum por algumas horas. A pergunta atingiu Gabriel como um soco no estômago. Você acha que estou brincando? Não sei, Marina respondeu honestamente. Espero que não. Mas, Gabriel, no final do dia, você volta para sua cobertura, para seu mundo. Eu volto para o meu. E talvez isso seja o que realmente somos. Pessoas de mundos diferentes que se encontraram por acaso. Gabriel queria protestar, dizer que ela estava errada, mas o telefone tocou novamente. Desta vez era um número que ele não reconheceu. Gabriel? Era a voz de Isabela. Sua mãe me deu seu número. Onde você está? Estamos todos preocupados. Marina ouviu a voz feminina do outro lado da linha e se levantou. Vou deixar você conversar em particular. Marina, espera. Mas ela já estava se afastando. Gabriel atendeu o telefone com irritação mal disfarçada. Isabela, eu esqueci do almoço. Sinto muito. Gabriel, o que está acontecendo com você? Você tem estado tão estranho ultimamente. Minha mãe está começando a pensar que você não está interessado em mim. Gabriel olhou para Marina, que estava parada a alguns metros de distância, claramente ouvindo a conversa. Isabela, preciso ser honesto com você. Acho que... Gabriel, seja o que for, podemos conversar pessoalmente. Estou indo aí. Como assim vindo aí? Você nem sabe onde eu estou. Sua mãe rastreou seu celular. Estou a caminho da Vila Madalena. Chego em 15 minutos. A ligação caiu e Gabriel ficou olhando para o telefone em choque. Sua mãe havia rastreado seu celular? Marina, ele se aproximou dela. Precisamos conversar. Não precisa explicar nada, Marina disse, mas sua voz estava diferente. Eu entendo. Você não entende. Isabela é a mulher que sua família espera que você se case, certo? Gabriel assentiu relutantemente. Gabriel. Marina se virou para ele e havia lágrimas em seus olhos. Obrigada pelo café da manhã. Foi esclarecedor. Esclarecedor como? Me lembrou de por que pessoas como eu e pessoas como você não ficam juntas em contos de fadas reais. Gabriel sentiu o pânico se instalar. Marina, não é assim. Deixe-me explicar. Não precisa. Ela está vindo para cá e você vai ter que escolher. Sua vida real ou esta fantasia comigo. Não é uma fantasia, não é? Marina o desafiou. Então prove. Quando ela chegar, me apresente como... O quê, sua namorada? Alguém importante na sua vida?
Ou vou ser apenas uma amiga arquiteta que você estava discutindo negócios? Gabriel abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A verdade era que ele não sabia o que faria quando Isabela chegasse. Marina viu a hesitação em seus olhos e assentiu tristemente. É o que eu pensava. Ela começou a se afastar, mas Gabriel a segurou pelo braço. Marina, por favor, não termina assim. Ela olhou para a mão dele em seu braço, depois para seus olhos. Gabriel, você é um homem bom, mas você tem uma vida que não inclui pessoas como eu. E está tudo bem. Realmente. Não está tudo bem. Para mim está. Marina mentiu, liberando seu braço gentilmente. Porque eu sabia desde o início que isso era temporário. Você que precisa decidir se quer continuar vivendo a vida que outros planejaram para você, ou se quer ser corajoso o suficiente para criar sua própria. Ao longe, eles podiam ver um BMW branco se aproximando. Ela chegou, Marina disse simplesmente. Gabriel olhou para o carro, depois para Marina. Ele estava no meio de uma encruzilhada e, pela primeira vez na vida, teria que fazer uma escolha que definiria quem ele realmente era. Marina, adeus, Gabriel, ela disse suavemente, e começou a caminhar na direção oposta. Gabriel ficou parado no meio do parque, vendo a mulher que havia mexido com seu mundo se afastar, enquanto a mulher que representava tudo que ele supostamente deveria querer se aproximava. E pela primeira vez na vida, Gabriel Monteiro não sabia qual escolha fazer. Aqui vou provar la diadema. Pumas bicampeón en México en su momento. Hay que revisar dónde está Anselmi y dónde está Juárez en la tabla local, hermano. Saludos. Saludos, crack. Vaya respetando un poco a Efraín Ancelotti, güey. Pumas bicampeón en México en su momento, pero no le da la Conca Champions. Yo nunca entiendo qué pasó ahí, la verdad. Nah, qué mierda soy, güey, eso, güey. ¿3 totis? Porque si no, no puedo, hermano. Chuparla. Listo. Todo el día juego a 6 MS, pero ahora de la nada no baja de 34 y me están enviando puro server gringo. ¿Sabes qué se debe hacer? Reinicia el modem hasta que le vuelva a encontrar el ping, hermano. Si no hay un problema que no hay como tal solución. Solo esperar a que ella haga algo o su proveedor de internet haga algo. Tengo a Visek y Van de Ven. El tema de la química no me ayuda. No sé si hacerme Aquilini o cambiar a Nico González. Hermano, cambia a Nico González, por favor. Hágase a Vieira. Hágase a Vieira. 100%. ¿Sí? De hecho, el año pasado solo tuve 2, amigo. No más de 2. Fue Wonder. No es cierto. Igual creo que Efralotti podría hacer algo, güey, la verdad. Sí. Confío mucho en mí, amigo. Muy tranquilo, Muy tranquilo. ¿Cómo dice? Qué rola, amigo. Oigan. Ya puedo meter media, güey, pero ocupo un arquerito mejor, ¿no? Un arquerillo, güey. Hermano. Hermonito, hermonito, hermonito. Hermonito, hermonito, hermonito. No mames, boté, qué pedo, cabrón. No es cierto, güey. No fue ese equipo, pendejo. No fue ese equipo, güey. Fuera de mame, no fue ese equipo, güey. Ese equipo de campeón no fue, güey. No fue. Aparte, en ese bicampeonato Chivas y Monterrey pelaron, ¿no?
Gracias a Dios no he visto a la máquina. En general, gracias a Dios no veo el fútbol mexicano, amigo. Dios me libró, güey. Me hizo deslindarme, güey. Gracias Dios, en serio. Aram, ¿todo bien y tú? ¿Todo bien por acá, amigo? Buenas. ¿El top 3 toda la liga? Bueno, sí, la liga Brazuca es mejor, obvio. Revivió mi Road to Glory del Arsenal con Gilberto Silva y Henry. W. ¿Ese fue Gago? ¿Ah, fue Gago? ¿No los dos robaron? Uno iPads y el otro electrodoméstico. Es que no sé quién robó qué, amigo. No me acuerdo, la verdad. Sí, sí. Bueno, amigo, es que increíble. La máquina hoy en día está impresionante. Pero bueno, si estás en séptimo lugar, creo que es un poquito tonto hablar, ¿no? Porque, güey, yo les voy a decir algo. La grandiosa Liga MX que tanto me encanta no es para cualquiera, brother, ¿eh? ¿Tu equipo está invicto en Liga MX o está jodidamente así jodido en el top 3? ¿No? Ah, ok, ya es todo, güey. No vamos a alargarnos tanto con ese tema, cabrón, en serio, güey. Tranquilo. Tranquilo, crack. Tranquilo, crack. Sí, Mastantuono sí lo veo mejor que Ulises, güey. La única ventaja, y de hecho es una ventaja importante, es que Ulises tiene 2 3 al. Mira, güey, te voy a decir algo, tonto. Te voy a decir algo, tonto. Saprissa es el más grande de Costa Rica. Número 1. Número 2. Los bicampeonatos fueron 2003, 2002, 2003, 2003, 2004. Tonto. Gracias. No me voy a caer más provocaciones. ¿Cómo anda el Degan? Saludos. ¿Es al azar? No. No, puede haber un problema en el servidor al que te está conectando tu internet, hermano. Algo meramente de tu internet. Algo meramente de tu internet. Huepa. Es verdad. Es verdad. Ustedes, los que están detrás de esa pantalla, ¿tienen un Santiago Bernabéu? ¿No? No quiero discutir más con gente que no tiene esa grandeza, amigos. Siguiente pregunta. Ese es el que nos compartía Adrián hace rato. Bueno, güey. Pinget, Tiquitaca, Mapache, Ancla con Cangrejo Plus y Cohete, güey. Verga, lo peor es que no me desagrada, güey. Pero siento que algo falta. O sea, como no veo stats, solo me mandó playstyles. Quisiera verlo en stats, únicamente. Ah, bueno, De hecho, estaban populares este muchacho. Estaban populares. Puedes reiniciar tu modem a ver si eso te ayuda, amigo, pero en general es la única solución que yo les puedo decir. A mí me funciona de vez en cuando. Normalmente puede ser un problema de su proveedor de internet. Sí. O, por ejemplo, si les tarda mucho en encontrar, es porque no hay gente de su servidor en esa instancia, digamos. No olvides que el dueño en ese momento era Elías Ayub y Pumas jugaba algo. Dale, Adrián, porque sí me gustó, pero quiero ver stats para verlo a detalle. Mendy en un 2.82 y yo con Bacha, así es Bachatotti, El que era de Cruz Azul se robó los iPad y iPhone. Ah, bueno, peor, amigo. Sí, güey, peor. Gago se llevó aires e hizo un desmadre en donde los hospedaban Chivas. No, yo no sabía eso. No, me confundo, güey. DTs argentinos que vinieron a robar cosas a México, literalmente cosas físicas. Güey, me confundo, güey. Me confundo, cabrón. Entonces me está diciendo que los Pumas se dejaron humillar por Seattle Sounders y por San Diego, un equipo que no tiene ni 5 años de creación. No creo que su historia lo permita. Mira, hermano, yo te voy a decir algo. Los Pumas no son causantes de la final contra Seattle, güey. No, No me confundas, amigo. Yo tengo un equipo con valores bien establecidos. No me confundas, crack. El Albacete no tiene Bernabéu. Que la chupe el Albacete. Es la Totti, ya tendré que esperar a que salga una Evo que le dé lateral derecho. Mi TikTok, bien, gracias. Ay, perdón, güey. ¿Por qué quieres que lo vea aquí, güey? ¿De qué es? Ya me preocupé.
¿Qué tal es un culote? No es queja. Y bueno, es que la MLS ha avanzado mucho, güey. Me lo vas a negar. Si tú realmente sabes mucho de fútbol, sabes que la MLS hoy en día es una liga competitiva, güey. Está creciendo, amigo. Sí, a ver, no puedes negar eso, güey. Es difícil ganarle a un equipo gringo, güey. No cualquiera, amigo. Otra cosa sería si nos toca contra un equipo de Guatemala, Honduras, una vaina así, güey. Nah, hombre, pues así sí, güey. Cualquiera, ¿no? No va a abarcar ni TOTS ni Metamorfos. No sé qué, es que uno me dices nada, ¿qué tal y si es un perro culote? ¿Habrá que esperar a que más mancos desbloqueen el torneo? Puede ser, güey, pero cuando les tarda mucho en encontrar, por ejemplo, si tu ping es de 10 y te encuentra, se tarda y te encuentra 30, 40, es porque no hay uno en tu server en esa instancia. Eso pasa muy pocas veces, güey. Muy, muy pocas veces. En general siempre deberíamos tener rival, no importa la instancia, güey. Pero es una posible situación. No es ley como tal eso. Te digo, ¿qué es eso, güey? Anda muy nefasta la gente. Creo que 2026 marcará el año.